Dá uma mão cheia. 5 anos que o esquema do INSS foi denunciado e o governo Bolsonaro não fez nada. O Jornal Nacional já mostrou muita coisa, mas a gente foi além. O funcionário da direção central do INSS procurou a Polícia Federal em setembro de 2020, depois de ter recebido ameaças de morte. Ele atuava na área que analisa os descontos nos benefícios e disse que as ameaças começaram depois que ele identificou irregularidades nesses processos. Gente, o servidor fez isso depois de ser ameaçado de morte durante o governo de quem? Do Bolsonaro. Acompanhei. O acordo entre a Conafer e o INSS para fazer os descontos direto nos benefícios foi assinado em 2017 e foi suspenso em setembro de 2020 após servidores do órgão identificarem irregularidades. Em outubro, o então presidente do INSS, Leonardo Rolim, transferiu da diretoria de benefícios para a diretoria de atendimento a responsabilidade por analisar esses acordos. A mudança permitiu que a Conafer fosse reabilitada. Agora, sabe o que é o que mais chama atenção? É que só depois das denúncias dos técnicos do INSS é que o contrato foi suspenso. Isso por menos de 30 dias. Foi só o tempo do governo Bolsonaro mudar quem cuidava da diretoria. Na época, a Conafer chegou a homenagear o então diretor de atendimento do INSS, Jobson de Paiva Salles, responsável por reverter a suspensão. Para tudo aqui. Vocês entenderam isso daqui? Um servidor do INSS percebeu que tinha rolo. Falou, olha, tá estranho. E aí ele procura o INSS, faz a denúncia e o INSS não faz nada e coincidentemente ele começa a receber ameaças de morte. Aí ele procura a justiça. E aí o que é feito? Mandam parar de roubar os aposentados? Começam a investigar as fraudes? Não, nada é feito e o processo é arquivado. Tudo durante o governo Bolsonaro. Em março de 2021, o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, prestou depoimento na investigação da Polícia Civil. Calma, que só piora. Segundo a investigação, a relação do presidente da Conafer com o governo Bolsonaro é ainda maior. Basta ligar os pontos. Pelas investigações, ficou claro que o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, era ligado a José Carlos Oliveira. José Carlos, que foi presidente do INSS e ministro do Trabalho e Previdência de quem? Do Bolsonaro. A polícia apurou que Cícero Marcelino, um assessor de Lopes, era o operador financeiro da Conafer, que, por sua vez, realizou movimentações financeiras com quem? Com o José Laudenor, sócio de José Carlos Oliveira, em ao menos 2 empresas. Isso é muito grave. A alta cúpula do governo do Bolsonaro, ela está envolvida no surgimento do caso, exatamente quando os convênios aumentaram. E tá só começando, viu? A PF já apontou o uso de contas laranjas, indícios de movimentações não declaradas e até vínculos com pré-campanha eleitoral, reforçando a suspeita de conluio entre a Conafer e autoridades do governo do Bolsonaro. O caso só começou a ser investigado depois que o presidente Lula tomou posse. Foi no governo do Lula que a CGU e a Polícia Federal desmantelaram, acabaram com esse esquema ilegal. E o mais importante, é o governo do Lula que vai antecipar a devolução do dinheiro e transformar os bens apreendidos, como Ferrari, apartamento de luxo e mais um monte de coisa, em recurso para os aposentados. Resumo de toda essa história. Durante o governo do Bolsonaro, os aposentados eram roubados e quem denunciasse era ameaçado de morte. O governo do Lula protege os aposentados, coloca os ladrões de aposentadoria na cadeia e ainda vai devolver o dinheiro de quem foi roubado. Pessoal, não se deixem enganar. Clica aqui no botão de compartilhar e vamos espalhar a verdade para o Brasil inteiro.